Shine bright like a diamond. Sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar aqui na TV Cidade de Farroupilha, canal 14 da NET, e este é um programa feito para você, com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio Rosa Maria Trois, minha convidada especial, e a gente tem uma temática muito interessante. Nós vamos falar hoje sobre experiências no Canadá. Rosa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo aceite de estar aqui com a gente, compartilhando um pouco dessas tuas experiências pelo mundo e pelo Canadá. Nossa, eu que agradeço. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem está nos assistindo, né? É um prazer muito grande essa introdução linda, pessoas de luz e que trazem, acho que é maravilhoso. Eu acho que hoje em dia é isso que a gente precisa trazer, né? Um pouquinho de alegria nesse mundo tão conturbado, a gente precisa enxergar um pouquinho de luz. Bom, meu nome é, como você disse, Rosa Maria Trois, eu fui nascida e criada aqui em Farroupilha, né? Me mudei para o Canadá já tem 20 anos, Em 2013 me mudei para o Canadá. Mas eu aqui fui professora da rede municipal. Que legal. Concursada muitos e muitos anos atrás. Depois eu fiz faculdade de administração e aí foi seguindo, né? Eu continuei essa carreira depois na área de marketing e chegou o momento que eu quis desbravar novos ares, novos horizontes, não sei. E também empreender, né? Ter o teu próprio negócio. Sim, sempre foi uma coisa minha, sabia? Eu, depois de muitos anos, assim, lembrando, sabe quando a gente chega a ter uma certa idade? Acho que foi até depois dos 40, que eu lembrei que quando na minha infância eu devia ter 6, 7 anos, sei lá. Eu e meu irmão, a gente morava no interior. E eu e meu irmão, meus pais iam, né, para a lavoura e tal, e a gente ficava em casa. E do lado da nossa casa tinha uma outra casinha, e a gente arrumava aquela casinha toda e colocava o nome das coisas e os preços. Aí quando meu pai e minha mãe chegavam em casa, a gente fez o dinheirinho, né? A gente dava para eles comprarem. Desde lá a gente já empreendia. Isso é assim com todos os meus irmãos, e a gente, acho que vem de uma família, né, de empreender. Meu pai já era assim também. E aí, meu irmão mais novo, meu irmão mais velho também, né? Aí eu também segui nessa vida empreendendo, né? Pelo mundo agora. Que legal. E aí acabou se dedicando a esse sonho. Isso. Mas como foi parar nessa parte das viagens, de viajar, e principalmente o Canadá, né? Por que o Canadá? Olha, o Canadá foi porque a gente imaginava, né? Que o Canadá era uma terra ainda não desbravada. Vancouver, que é onde eu moro, né? Vancouver, próximo dos Estados Unidos, não tão frio, porque Vancouver é muito parecido com Farroupilha, por incrível que possa parecer, gente, é muito parecido. Agora esses dias, então, Nossa. Né? Tá super. Mas tá fazendo muito mais sol lá agora. Então, e aí eu fui para lá, não tinha inglês nenhum, né? Naquela época, numa outra situação, mas eu migrei para lá naquele tempo e comecei a ir para aula, fazer aula de inglês, né? Não trabalhava ainda e resolvi não, eu tinha que fazer, né? Sim, fazer aula de inglês. Para sobrevivência. Exatamente. Aí fiz um tempo e aí fui crescendo nisso. Acho que depois de uns 6 ou 7 meses, minha prima foi para lá, foi me visitar e foi estudar inglês, né? E foi a primeira cliente, digamos assim, sem ser cliente, entendeu? Ela foi. Aí eu comecei a perceber que isso poderia ser um business, né? Um negócio. E o tempo passaram-se alguns meses, eu conheci uma amiga que se tornou amiga depois, mexicana. Na sala de aula, a gente, né, conversando, ela toda empreendedora também, né? E a gente resolveu montar um grupo de verão de crianças, né, de adolescentes para ir para lá. E assim foi. Então foi uma mexicana, né, e uma brasileira se juntaram. Nós éramos colegas na sala de aula. E aí tudo começou definitivamente. Então eu comecei com os adolescentes, né? Foi bastante desafiador porque era uma coisa nova para mim.
os adolescentes, eu lembro que tinha os mexicanos, os pais deles eram muito preocupados com a segurança, e aí eu tinha que levantar de manhã, buscar eles na casa de família, levar para a escola, da escola levava para as atividades, e das atividades eu levava para casa. Então eu sempre digo, eu comecei lá de baixo mesmo, conhecendo tudo, sabendo exatamente as frustrações, as necessidades, o que os pais querem. E é isso, e daí, né? É história, né? Isso. E aí tu acabou também atrelando o teu negócio, ele não deixa de ter também um viés educativo, né? Que também é tua veia, né? Exatamente. E o empreender, né? Tu conseguiu aliar as duas coisas. Exatamente, eu consegui. Aquilo que eu sempre gostei, que foi dar aula, eu até professora de catequismo já fui, catequese eu já fui, né? Olha, quem está escutando já foi meu aluno de catequese. Sim, professora, e a educação é uma coisa que eu gosto bastante, né? Minha família, vários, tanto do parte da minha mãe como do meu pai, professores, então tem isso na veia, e essa coisa da comunicação, e essa coisa do empreendedorismo, de fazer coisas diferentes. Aí eu vi essa oportunidade nesse segmento, eu disse, poxa, eu posso fazer meu próprio negócio, eu posso ter meu filho pensava em ter família, né? Eu consigo administrar as coisas, e foi assim. Aí fiz meu próprio website, eu comecei do zero. Nossa, naquele tempo, isso já tem, gente, 2004, 2005, então já fazendo website, então construindo inglês, em português, espanhol na época, e assim foi, a gente vai aprendendo, e o tempo foi passando, as coisas, eu comecei a fazer eventos aqui no Brasil. Eu vinha para cá, não tinha ninguém representando a gente, mas eu trazia, né? A gente vinha para cá, fazia os eventos, e as pessoas, e aquela coisa como é que a gente chama? As pessoas vão se falando umas para as outras, e eu tinha compartilhando, isso, né? Compartilhando as histórias, e eu sempre, um dos maiores desafios que eu enfrentei foi acreditar que as pessoas iam mandar o dinheiro para mim e eu não ia assumir, né? Porque as pessoas tinham que mandar, iam para o Banco do Brasil, mandavam o dinheiro lá para o Canadá, né? Mas foi, e assim, a empresa foi crescendo. Eu lembro que quando o meu filho fez 1 ano de idade, o maior número de convidados da festa eram os estudantes, então eles iam para minha casa, e aí foi crescendo, aí foi abrir o escritório em Vancouver, e foi, hoje, né? Estamos aí. Eu acho bem interessante o que tu fala, né? Porque eu acho que é uma coisa muito tua, né, Rosa? Desse acolhimento, essa tua preocupação por segurança, que nem tu já colocou aqui várias vezes. Eu acho que esse é um grande diferencial que tu tens, né? Até por ter... lidar com adolescentes, como tu mesmo falou, tem toda essa experiência também com lidar com pais, né? E hoje, qual é a maior, digamos assim, os teus clientes hoje, a faixa etária, qual é? Ainda continuam sendo adolescentes? Não. Hoje, não, hoje são adolescentes, mas os pais... Engraçado, eu tive uma estudante que eu liguei agora para ela quando ela estava chegando em Vancouver, e a filha dela foi em janeiro, e agora a mãe também está fazendo inglês, porque ela disse assim, eu preciso destravar, eu preciso ir para frente, porque a minha empresa exige muito e eu preciso disso. Então, é muito legal. Então, nós já tivemos clientes de 80 anos de idade. Não importa. Às vezes as pessoas acham que, nossa, isso é um desafio, isso é muito difícil. Nossa, não é. Não com a gente, né? Não com a minha empresa. Sim, eu tenho muito orgulho disso. Nós somos muito cuidadosos com as experiências. Eu sempre digo, eu quero mostrar para o Canadá o melhor do Brasil, que são pessoas que foram orientadas antes de chegar, que sabem sabe, você ter as expectativas aliadas à verdade é muito importante. Isso é fundamental para que você tenha... E não é fácil fazer isso, não, porque as pessoas têm, às vezes, uma régua alta. Exatamente. Ou chegam lá e também não atende, exatamente, né? E tu também garante que lá vai ser entrega, vai ser de acordo. Então, por isso que o que acontece? Essa nossa preocupação de levar o melhor e também mostrar o melhor do Canadá. Porque hoje em dia tem muita gente que diz, eu fui, ou para qualquer viagem, qualquer parte do mundo, né?
as pessoas digam, me aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Então, eu não quero que com o meu estudante isso aconteça, sabe? Nós fizemos de tudo para deixá-lo o mais seguro possível nessa jornada. Obviamente, a gente não consegue colocar uma bolha de proteção, não existe isso, né? Mas nós conseguimos planejar de uma maneira a que ele fique mais seguro possível em tudo que ele for fazer, né? Acomodação, por exemplo, que é um capítulo terrível, né? Meu Deus, onde é que eu vou morar? Vão me tratar bem? Gente, o que eu trabalho hoje são famílias que eu conheço, né? E hoje, com o advento do Covid, as coisas mudaram bastante, né? E eu fiz questão de voltar para o meu tempo, né? Onde eu ia visitar as casas, onde as mães mandam seus filhos. Eu conheço todas as casas, todos os cômodos, sei direitinho, sei como é que não é. Ah, mas aí você me pergunta, Rosa, mas aí é tudo perfeito? Não, querida, não é. Mas a gente está lá. A gente está lá para ajudar. Tem estudantes até daqui, uma mãe de Caxias, se ela estiver nos ouvindo, né? A filha dela, aconteceu alguma coisa e a gente já... não aconteceu nada na realidade, mas ela foi mal entendido, ela com a mãe, e a Juliana que trabalha comigo lá, eu estava fazendo uma live naquele momento, e a Juliana já ficou sabendo, já pegou um Uber, já foi atrás dela. Quando ela chegou, ela disse, mas eu estava em casa, não tinha nada, né? Então, assim, a gente tá junto com os pais, sabe? E eu prefiro realmente, os menores de idade, eu prefiro recebê-los em Vancouver, porque é onde eu moro, onde eu tenho um círculo, um círculo de suporte muito maior, onde eu conheço todo mundo, é muito mais fácil. Ah, mas nos outros locais, não, existe também. Mas é claro que se o pai for extremamente medroso, né? Porque é medo mesmo do que vai acontecer com meu filho, lá é o lugar. Né? Inseguro, exatamente. Hoje, nós sabemos que o mundo é diferente, está diferente. Mas a gente precisa saber administrar todas essas coisas. E a alegria, Juliana, a alegria de ver os filhos dizendo que isso foi um marco. Eu falo das crianças porque elas são marcantes para mim, porque Sim. a gente trabalha com adultos que imigram para lá, né? Tem filhos lá, compram suas, enfim, fazem a vida lá. Mas os adolescentes, para mim, têm um lugarzinho especial no meu Sim. coração, porque eles estão... É uma mudança, é um aprendizado, é ouvir eles dizendo, nossa, isso mudou a minha vida. Isso me fez mais seguro. Os pais dizem, nossa, eles estão... Minha filha, meu filho está muito mais independente. Nossa, eu agradeço. A partir dessas experiências que foram realmente mudar a vida, né? Realmente a trajetória, porque essas experiências marcam muito, né? Exatamente. Inclusive, o que a gente fala é amadurecimento. Nós estamos procurando que... Hoje em dia, pelo fato, né, da insegurança, né, a gente leva os filhos para a escola, cuida deles o tempo todo, e isso tira essa autonomia deles, que parece ser uma coisa simples, Juliana, mas não é. Os filhos poderem ir e vir por conta é uma coisa tão importante que eu jamais imaginei que fosse. E eu aprendi isso falando com os estudantes. E eu aprendi com eles como lidar com o meu filho. Falando nisso, vou aproveitar e puxar o gancho, porque hoje tu tá vivendo um outro viés. Tipo, virou o jogo, né, Rosa? Virou o jogo. O teu filho hoje tá fazendo intercâmbio. Ele tá em que país mesmo? Ele tá fazendo na Suíça. Intercâmbio na Suíça. E tá quanto tempo lá? Ele tá 2 meses. Hoje ele me disse, Rosa, mãe, ele disse, mãe, faz 2 meses hoje que eu saí de casa, né? Eu disse, faz 2 meses. E como é que tá teu coração? Olha... Eu estou feliz, eu sei, ele não está comigo, mas ele está muito, ele liga 2 vezes por dia, não porque tem problemas, mas porque ele gosta de conversar. E foi uma coisa muito bacana, e essa experiência é muito enriquecedora. Eu me lembro, há muitos e muitos anos atrás, eu perguntei para um menino, eu acho que era do Rio de Janeiro, de São Paulo, né? E eu perguntei, o que mais te fascina vindo para cá? Né? Ele disse assim, o que eu mais gosto é porque eu posso ir para qualquer lugar com a minha guitarra, eu canto, eu vou para...
enfim, ele podia se movimentar. Eu digo, nossa, mas que coisa incrível, né? O que mais eles se importam é que eles podem fazer as coisas sozinhos, sem É a a autonomia presença que tu dos falou. pais. É a autonomia. E aí isso se repetiu. Sempre faço essa pergunta. Eles gostam de pega o ônibus sozinho, usa o trânsito e faz, né, o transporte público. Quando meu filho, né, podia já sair, uma das coisas que com, sei lá, 12 anos, ele tem 16, 11, 12 anos, acho que ele estava no quarto ano, na quarta ou quinta série. Eu comecei a deixar ele ir eu disse assim, você quer ir sozinho para a escola? Sim, mamãe, eu vou sozinho para a escola. Gente, eu tenho ainda gravado, né, o dia que ele botou o bonezinho dele e foi. E aquilo foi crescendo. Deu uma autonomia e uma independência tão grande pro meu filho que ele diz, mamãe, eu conheço muito mais a cidade que você, né? Eu tenho muito mais senso do que você. E ele se sente autônomo, ele não precisa me levar, não. Eu vou te levar pro futebol, porque ele joga futebol. Não, eu não vou. E isso foi criando essa autonomia para ele. Agora, quando ele viajou, então chegar nessa situação, né, de quando ele chegou, ele ia viajar, a minha dor e a minha tristeza, e eu chorei, sim, claro que eu chorei. Não adianta a gente, a mãe, claro né? que eu chorei muitas e muitas vezes, eu chorei muito. Mas eu chorei antes dele ir, olhando para ele e dizer, meu Deus, eu não vou mais ter aqui você, aquele dramalhão, né, de mãe. Mas eu sabia que isso era o melhor para ele. Aí você vai dizer, nossa, mas ele está na Suíça. Não importa o país do mundo onde a pessoa ela está fora de casa. As coisas se tornam difíceis fora de casa. E é isso que eu estou procurando, que eu estava procurando para o meu filho. Que ele realmente se tornasse um homem mais forte, mais independente. Ele é independente, mas que ele fosse mais ainda. E é incrível o que eu aprendi sobre mim mesma com ele. Muita coisa. As coisas de casa. Sabe aquela coisa que você diz assim pro teu filho? E eu vivia dizendo para ele, Nicolas, pelo amor de Deus, como é que vai ser? Você vai na casa de alguém, como é que vai estar aquele teu quarto? Muitas mães vão dizer, sim, aquela bagunça, aquelas meias em tudo quanto é lugar, como é que vai ser? Eles vão te mandar, né, embora daquela casa, não sei. Não, mamãe, pode deixar, quando eu chegar lá, pode ver. E sim, eu sou exigente, sim, quero as coisas organizadas e tudo. Eu disse, meu Deus, e eu pensava, digo, gente, o que vai ser quando ele foi para lá? Ele chegou, né, a diferença de Vancouver para onde ele está são 9 horas, né, então ele chegou, me avisou, cheguei à noite, né, eu estava indo para a cama já. Aí, à noite, quando ele me ligou antes de dormir, ele já tinha arrumado todo o quarto dele maravilhosamente bem. Me mostrou, fez tipo um quadro assim, onde as peças que ele gostava, e lá tinha o terço do vovô, lá tinha um lencinho que a vovó dele, né, vovó que morreu há muitos anos atrás, as coisas, as lembranças de casa. Tirou tanta coisa. Exatamente. São as referências, né? As referências que ele estava sempre em casa, não tem isso, mas quando você sai, você começa a valorizar. A mesma coisa que eu fiz quando eu saí de casa. Então, hoje eu sei a dor da minha mãe e dos meus pais quando eu parti, né? Porque pra gente tudo é bonito, né? Eu sei, hoje eu entendo a dor da minha mãe e eu senti a mesma dor, mas ela nunca me segurou, eles nunca me seguraram, ela não vai. Há 20 anos atrás, era um mundo diferente, as pessoas achavam que no Canadá tinha iglu, era só iglu, era frio, era neve, era só... Mas nos faz pessoas diferentes. Meu filho só há 2 meses, ele já sabe, né? Ele já assim, ele valoriza muito mais as coisas de casa agora. Não, ele está sendo maltratado? Não, tá tudo bem, mas não é a casa dele. Não é a língua dele. Lá é francês, ele foi para fazer francês. Então, a dificuldade da língua que eu tinha... Ele foi para a Suíça para fazer francês. Interessante. Porque o Canadá é inglês e francês. E é uma maneira de dar mais oportunidades. Enquanto a gente pode, né? A gente vai dando as oportunidades para eles. Então, tem a barreira da língua. Eles não falam inglês, né? Eles falam francês. Então, ele tem a dificuldade na sala de aula. Aí... em Vancouver você pode fazer, quando você está viajando por algum outro motivo, pode fazer aula online também.
Chegou naquela noite, quando eu liguei, que para mim era de tarde, mas para ele era à noite, no primeiro dia dele, ele já tinha mandado e-mail pro professor dele, porque ele disse assim, meu Deus, eu não vou aprender, não vou saber essa língua, eu vou me dar mal nas minhas notas e eu vou... Já se virou. Já se virou, já tinha mandado e-mail, já me pediu, mãe, você fala com o meu conselheiro lá da escola, não sei o que. Eu disse, não, são férias ainda, férias lá agora em julho e agosto, é época de férias ainda, não tem ninguém. Ele disse, sim, porque eu vou fazer a escola de lá, no online, e vou fazer aqui também, porque assim não tem jeito. Eu disse, meu Deus do céu, que filho que eu criei. Isso aí, fui eu. Nossa, eu fiquei assim. Então, o senso de responsabilidade, ele já está no 2º ano do ensino médio. Né? E é como é aqui, né? Os últimos anos são mais importantes. Então, ele está realmente preocupado. Então, mães, não se desesperem, mas continuem, tem que cobrar. As obrigações de casa, meu filho me ajuda, a limpeza do final de semana, é ele. Até pode não estar aquela coisa, mas ele vai fazer, porque ele precisa entender essa responsabilidade. Existem estudos que dizem que os estudantes ou as crianças mais bem-sucedidas depois na vida são aquelas que sim fazem as coisas dentro de casa. Que sabem... Se organizam também. Sabem se organizar, exatamente. Prestar atenção no que é feito, ajudar, porque é uma comunidade, você está dentro de uma comunidade em casa, você não é um ser absoluto, eu sempre digo, é uma mão de 2 vias, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Então, e no Canadá, a presença da empregada doméstica, né? Ela não é uma coisa que a gente tem. A gente chama de vez em quando alguém porque é muito caro. Então, normalmente todo mundo se faz tudo. Então, ele tem isso nele também. Não que ele adore fazer nada, né, gente? Ele não gosta. Ele gosta de ficar jogando como todo filho, não é? Igualzinho como todos os filhos, gente. Porque eu fico reclamando e fico falando com as outras mães para saber se é a mesma coisa. Então, não adianta, muda de continente, muda de endereço. As crianças são iguais. Nós, como pais, nós que precisamos estar alertas e não desistir. Eu sei que dá trabalho, dá trabalho, dá muito trabalho. E oportunizar isso para oportunizar experiências assim, de viagens e tudo mais, tem uma grande diferença, não só em currículo, né? Mais de aprendizado que tu tá trazendo. Meu Deus, né? é o que eu menos preocupada estou com o currículo, Juliana. É vida. É isso aí. E eu queria te perguntar com relação às experiências, além de todo esse aprendizado, né? De estar fora de casa, né? Que acaba aprendendo coisas novas, aprende até a sua autonomia. Que outras experiências, além da própria língua, claro, chegando lá, normalmente esse pessoal tem, né? Eu digo pessoal porque não são só as crianças, né? Sim, as pessoas. As pessoas, É uma cultura diferente, e na cultura diferente tem muito aprendizado. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente aprende é a respeitar o outro, respeitar a cultura do outro. O fato do Canadá eu diria que 50% ou mais são pessoas que vêm do mundo inteiro. Quando você sai do seu país, no final das contas, a dor é sempre a mesma, né? O desbravar é para o filipino, para o indiano, para o japonês, para o mexicano, para o brasileiro. Todos nós experienciamos as mesmas dificuldades. E é um desafio, mas é um desafio que nos faz crescer muito, porque a gente não conhece só a nossa cultura, a gente conhece uma enormidade de culturas e a gente aprende a respeitar isso. Eu acho que é uma das coisas mais bacanas, no caso do Canadá, que é aonde eu moro. O respeito à palavra, o espaço do outro. Nossa, muita coisa, muita coisa. Eu recomendo, você não precisa morar num outro país, você não precisa imigrar. Hoje em dia tem muita gente que quer imigrar. Imigrar para o Canadá não é uma coisa difícil. Se você pega aí, né, vai lá, né, não é como nos Estados Unidos, vamos dizer, é uma coisa mais difícil. No Canadá, não, é possível imigrar para o Canadá. Mas você aprender isso, você viver uma outra cultura, te deixa uma pessoa completamente diferente. Você tem uma perspectiva
do país onde você está, você enxerga as coisas que eles não enxergam, porque nós viemos de um país onde é muito mais, tudo é muito mais difícil aqui, tudo é muito desafiador no Brasil. Mas a gente aprende que tem muita coisa boa aqui, a gente tem que A gente começa a ver os contrastes, né? Exatamente. E acho que quando a gente viaja, assim, e se absorve de outras culturas também, a gente volta muito mais rico. Muito mais rico. Sim, tem a língua. Eu vou para aprender inglês. Claro, claro. O inglês vai te dar oportunidades que antes não aconteciam, que você trabalhar para alguém de qualquer outro país do mundo aqui em Farroupilha, no interior, em qualquer lugar que você esteja, porque a internet, né, te mantém conectada com tudo isso. Mas a experiência de você viver uma cultura diferente, ela é antes e o depois. Isso não importa em que idade você vá, qualquer idade é importante. O intercâmbio, ele promove uma imersão, né? Sim, e imersão te faz... Como você vai para São Paulo, né? Você vê as coisas... É no mesmo país, mas a gente já vê, a gente já começa a ter umas perspectivas diferentes, uma ideia... Qualquer lugar que a gente vá. Quando você vai para um país, é um choque inicialmente, sim. Mas é muito importante para nós pensarmos diferentes, para a gente, né, tá num outro nível de conhecimento, de pensamento crítico. Não da crítica de fazer uma crítica, mas da crítica de fazer uma análise. Reflexivo. Exatamente, exatamente. E o que eu acho, assim, para as pessoas que vão e voltam, né? Porque a maioria vai e volta. É a oportunidade de você ter visto coisas que vão te fazer melhor aqui, melhor profissional, melhor pai, melhor mãe, melhor irmã, valorizar mais a casa, os pais da gente, muito mais quando você... Então, o engrandecimento que a gente tem, os aprendizados que a gente tem, eles vão muito além do acadêmico. Mas o acadêmico é o que a gente precisa procurar. A gente precisa procurar esses conhecimentos. E hoje não é mais difícil como era antigamente. Hoje o acesso à educação, os pais se mandam os filhos para fazer o ensino médio lá fora e ficar lá para depois fazer um college. Isso é extremamente positivo, porque existem muitas carreiras que não precisam de validação de currículo, por exemplo. Então, não importa que você está formando seu filho lá fora, depois ele volta para o Brasil e está tudo bem, ele continua a carreira daqui, onde ele vai estar, em termos de conhecimento, num patamar diferente, onde ele pode estar fazendo negócios com o mundo inteiro, ou trabalhando para empresas que são multinacionais. Então, você abre o leque de possibilidades. Então, não é um fim, ele é só um meio para esse crescimento. E isso é muito importante. Então, hoje eu vejo assim, muitos, daqui da região inclusive, muitos pais mandando seus filhos depois do ensino médio fazer programas de estudo e trabalho, onde ele estuda, que é alguma coisa mais acadêmica, não é o estudo do inglês, mas profissão mesmo, e é onde ele vai trabalhar. Então, ele volta depois de 6 meses, depois de 1 ano, 2 anos, o tempo que ele decidir, com uma bagagem gigantesca. E hoje, numa contratação, é importante. Eu contrato muitas pessoas aqui no Brasil. E quando eu vou contratar, o fato de ter vivido lá fora faz a diferença na hora da contratação. Porque a gente sabe que tem um ganho de conhecimento, desenvoltura, né? de conhecer como é que as coisas funcionam, né? Porque você se virar naquele meio. Isso, e ter uma perspectiva só não é bom. A gente precisa ter várias perspectivas diferentes. E é isso que eu acho que hoje em dia tem um acadêmico aqui no Brasil, mas levar os filhos para ter essa possibilidade, ou mesmo não só os filhos, eu tenho 25, 30, 35 anos, tem casais de 50 anos que levam seus filhos e vão começar uma vida lá. Então, eu quero começar de novo. Gente, mas é muita gente que faz isso. Muita gente. Tanto que a gente... hoje, você tem filhos, o Canadá beneficia
que você vai estudar num college, o teu marido e tua esposa pode ter um visto aberto de trabalho e os teus filhos vão para a escola pública de graça até o ensino médio. Porque como eles querem que essas pessoas vão para povoar o Canadá e assim por diante, então tem esse benefício. Mas se você quer voltar, você quer ter esses 2 anos de experiência lá fora, né? 2 anos acaba assim. E teus filhos, né, têm essa experiência de estar no high school, resolve o problema do inglês, eles vão falar inglês como qualquer canadense. Exatamente. Então, levado pela educação, tem muitas coisas ao redor que tornam essa experiência extremamente rica. Eu não imaginava, quando eu estava aqui, eu dizia assim, nossa, eu preciso aprender, mas eu não vou conseguir aprender muito fácil o inglês, né? Eu tenho que ir para fora, mas eu jamais imaginei que isso fosse, eu tinha que fazer uns 6 meses que fosse me acontecer, e a vida me levou. Então, assim, o conselho que eu dou para as pessoas, se você tem condições de estudar inglês, faz isso. Pode ser que agora você não enxergue isso como uma possibilidade para você, né? Porque aí não tem o dinheiro suficiente. Mas é uma habilidade que te dá, que abre portas. Mas é que você precisa começar. Eu tenho estudantes que depois de 4 anos, conversando, fazendo inglês, depois de 4 anos, e hoje já estão casados com filhos, imigrados, já com passaporte canadense há muito tempo. O tempo passa. E pais e mães, essa dor, ela dói. Mas quando você conversa com o teu filho e sente esse enriquecimento dele, essa mudança, não tem preço. E o nosso maior patrimônio são os nossos filhos, a gente faz tudo por eles. Exatamente. E o que tu gosta? Hoje tu é bem linkada ao trabalho, envolvida com o trabalho, né? Nessa ponte aí, Brasil e Canadá. E lá, o que tu gosta, assim, de fazer? O que mais te atraiu? O que eu gosto de fazer no Canadá? Vancouver é uma cidade muito bonita. Ela é muito bonita. Você ir para o mercado já é um passeio. Você fazer uma caminhada à noite, você está passando por aqueles pontos turísticos maravilhosos. Eu gosto muito de caminhar. Eu gosto de caminhar, sair para conversar, ou colocar só o fone no ouvido e sair. Eu tenho minha comadre lá, a gente se encontra, né? Minhas amigas. Eu gosto de ir para o cinema, eu gosto de coisas simples, né? Eu gosto de ficar em casa também no final de semana. Poxa, trabalhei tanto, mas eu gosto de ficar em casa, curtindo, chamando as pessoas para ir para casa. Voltei agora a chamar os estudantes também, eles gostam bastante, porque eles estão começando, uns chegando, outros há muito tempo, para trocar experiência. Eu não tive isso. Então tu acaba aproximando. Exatamente, a minha vida. Trabalhando essa hospitalidade também. Exatamente, que foi a marca da Canadá Intercâmbio. No início, eu levava as pessoas para minha casa, né? E eu voltei a fazer isso, porque isso me faz muito bem, eu gosto muito disso. Aproxima. E as pessoas precisam disso. Eu acho que dessa coisa mais genuína, não é tudo por dinheiro. Eu faço isso, não precisaria mais fazer, mas eu faço porque eu acho que isso vai engrandecer. Diferente, quando eu cheguei, eu não tinha ninguém. Ou melhor, a única pessoa que tinha, ela, ao invés de me ajudar, ela me puxou para baixo. Então, eu não quero ter eu quero dar outro tipo de referência para as pessoas. E o Canadá, os canadenses, eles são muito receptivos, eles são muito amigáveis, eu acho eles muito parecidos com o povo gaúcho. Né? Eles são, mas para você, vou para casa, né? Já vou, não é que nem no Rio de Janeiro, né? A gente se encontra já, né? Ou passa lá em casa, mas nunca passa, né? Lá demora um pouquinho, mas quando eles são teus amigos, eles são teus amigos. Eu experienciei isso quando eu fazia mudanças, né? Porque tudo se paga lá, gente, tudo a gente paga. Aí na hora de fazer mudança, assim, eu nem pensava, imagina se eu vou chamar aí minha amiga, né? Ela disse, não, Rosa, eu já vou chamar, vem o fulano, ciclano, beltrano, merengano, você não precisa chamar ninguém, não, a gente vai te ajudar. Mas, é uma amizade de longa... São pessoas que já, assim... Se conectaram mesmo. Sim, a gente se conectou. E não é uma coisa assim, a gente tá sempre se falando. Não, a gente não tá sempre... De repente, a mãe dela tá de aniversário, ou acontece uma coisa, outra, ou vai lá em casa, mas não é essa coisa, assim, o tempo inteiro.
mas nós somos amigas, desde que o Nicolas era pequenininho, porque tem uma outra coisa também, conforme você vai tem os filhos, né, eu tive um só, mas ele vai te conectando mais com a comunidade, e é uma realidade aqui, eu vejo isso aqui, porque também né, acontece, a gente acaba sendo amigo dos pais, dos filhos, e aí começa a frequentar a casa, e assim, essa é a realidade. Na verdade, eu mudei de endereço, né? Mas muitas coisas são muito parecidas com aqui. As coisas tudo é muito mais levado a sério, né? Trânsito, dirigir. Quando você vai comprar uma roupa, por exemplo, você pode depois deixar o tagzinho nela, um ano depois você vai lá, devolve, tá tudo bem, eles vão te devolver o dinheiro, te dar crédito, loja de material de construção também, tem muitas facilidades que a gente tem no dia a dia. Mas também tem a questão da honestidade, desse Sim, compromisso, sim, né, sim, do acreditar sim. realmente no outro, porque Exato. Exatamente. Tem bastante não tem muita isso. malandragem, então tem esse senso de confiança. Exatamente. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sim, andar na rua, você tá com o teu celular, você não se preocupa, né? Tem muitas coisas muito boas. Eu acho que uma das coisas mais que o povo brasileiro, quando vai para lá, mais busca é a questão da segurança. Né? Quando eles vão, por que você quer o Canadá? Não, porque é seguro. Essa sensação que nós não temos tanto aqui no Brasil, aqui em Farroupilha é diferente, né? Sim, porque é uma cidade pequena, mas os grandes centros, né, Isso, algo que é preocupante, com certeza. E às vezes é mais a sensação do que propriamente a realidade, né? E lá a gente tem essa sensação de tranquilidade, né? Então é muito importante. E falando de novo, né? A minha experiência no Canadá me mudou. Eu sou uma outra pessoa. Eu não sou nem mais aquela brasileira, né? Que eu era. E eu não sou canadense. Eu sou uma terceira, entendeu? Então eu nunca serei canadense. Claro. Né? Eu entendo a cultura canadense e tudo. O meu filho, sim, o meu filho é. E ele entende a brasileira, mas ele é. Né? Ele sabe identificar. Eu sempre trouxe ele para cá, quando de criança, eu sempre levava ele para as irmãs, para ele fazer o intercâmbio ao contrário. Então, ele foi para a escola, né? Toda vez que eu vinha, ele ia, fazia aqui. Então, a diferença de sala de aula, de como é que as coisas funcionam, é muito legal, porque ele conhece, ele sabe distinguir. Até uma coisa legal, o Lucas, se o Lucas estiver assistindo a gente, ele foi para o summer, para o verão agora de julho, para o Canadá. O Lucas, ele fazia as irmãs junto com o Nicolas. Eles se tornaram amigos, né? E agora, então, em julho, ele foi para lá. Nossa, foi tão bacana. Bom, assim, eles se reconectaram. Então, foi uma experiência muito grande. Então, o que eu digo e o que eu sugiro sempre é deixa voar, deixa, né, lá minha mãe, né, me deixou ir, deixe, porque a gente sempre volta. O meu lugarzinho aqui tá sempre aqui, e é aqui que eu quero morrer. É legal porque a gente exercita, né, na verdade, a questão da sociabilidade, conhecer pessoas diferentes, se conectar e também acabar conhecendo, né, pessoas diferentes. Sim, né? sim. Hoje, você conhece russo, você conhece filipino, você começa a entender as particularidades de cada cultura. Através das pessoas, não os lugares. Através das pessoas e não dos lugares. Exatamente. É muito legal. Taiwan, eu tenho uma vizinha que é taiwanesa. Aí nossa, é muito legal. Então, o chinês, né, as agruras, né, da China também, da dificuldade, né, de tudo como eles vivem. Então, a gente aprende muito de muita coisa. Aí, hoje, eu digo assim, eu sei tudo? Não, eu não sei nada.
nada. A gente percebe como a gente não sabe nada. E quando a gente... Às vezes eu gosto de, quando eu vou para o Instagram, eu gosto de ver os comentários das pessoas, né? E as pessoas muitas vezes comentam sobre qualquer assunto como se elas soubessem de tudo, como se elas soubessem a resposta, como se aquilo fosse a verdade única. Não existe verdade única, Juliana. Exatamente. Cada um tem uma realidade, a gente vai entender. Cada um tem a sua visão de mundo, né? Cada um traz a sua perspectiva. Exatamente. É isso, a vida é isso, não existe uma verdade absoluta. Não tem, cada um tem uma experiência diferente. E assim, eu tenho que agradecer a Deus, né? Eu tive momentos de muita dificuldade. Ai, nossa, é lindo viver no Canadá, é lindo viver no Brasil também, né? Quando a gente não tem dificuldade, não importa o país que você esteja. Passei por muitas dificuldades, coisas normais do dia a dia. Só que o agravante é, eu não tenho a minha família comigo. Eu ia dizer, ficar... Você está se sentindo um pouco mais sozinha, né? Exatamente. Ali, desamparada de uma certa forma. Essa assim, sensação, talvez. E assim... Tem os amigos, Tem né? os amigos. As pessoas Mas vão, mas você não não quer incomodar. Sabe que eu não quero incomodar? É assim, eu não quero incomodar. Eu estava em 2018, fevereiro de 2018. Por circunstâncias, o Nicolas ficou muito doente e eu acabei ficando também depois e acabei indo para o hospital. Aí ele era pequenininho, ele tinha, sei lá, 12 anos, eu acho. Era uma criança, né? Menos ainda. Aí eu lembro que eu estava deitada na cama do hospital e eu disse, e a médica disse assim, não, você tem que chama alguém para ficar aqui com você. E eu digo, não, eu não vou fazer isso, imagina. Ela olhou para mim e disse, e se fosse o contrário? Você não ia querer ajudar? Se fosse amiga de alguém que precisasse. Exatamente. É uma oportunidade também de... Eu digo, ok, tá bom. Peguei de pedir ajuda. Pedir ajuda. Você não gostaria que a tua amiga te chamasse para te ajudar nesse momento, né? Para ficar aqui com você nesse momento? Exatamente. Às vezes a gente, né? Não é orgulho, né? Porque não quero incomodar. E não é aqui, a gente não quer incomodar. Não vou incomodar, não vou incomodar. Mas às vezes as pessoas, elas querem ajudar. Né? Elas querem sim ajudar. E assim, a minha realidade de estar sozinha não é uma coisa diferente do normal. Muitas pessoas estão na mesma situação. Outras pessoas vêm de outros países e elas não têm. Então, nós fizemos o nosso círculo de amizades, é que a gente tem lá a ligação de emergência que a gente coloca lá. Quem são as pessoas, né, de emergência que a gente liga. É um aprendizado muito grande. O aprendizado de que tudo que você faz tem uma consequência. E você tem que tomar cuidado com isso. Né? As amizades que a gente tem, as amizades dos filhos da gente, quando os nossos filhos começam a sair de casa, assim, para mim foi... Óbvio, foi um divisor de águas na minha vida. Eu sou muito grata, né? Para minha mãe meus pais sempre terem me apoiado. E querendo ou não, né? Dentro desse contexto é normal estar, né? É uma escolha, né? Como tu falou, né? Eu tô com a minha família ou eu tô vivendo a minha vida que eu acredito que seja lá, né? Que hoje exatamente. Tu já foi. E antes de tu ir para lá, tu já conhecia o Canadá? Não, eu não conhecia. Eu não conhecia e não sou... eu não conhecia e, assim, eu sempre gostei. No começo foi difícil, porque a vida de um imigrante não é fácil. Hoje eu entendo, imagina os nossos avós, bisavós que vieram para cá, a língua, toda a dificuldade, é um país estranho. E eu também, eu sou uma imigrante, sempre serei uma imigrante. Então, existem muitas barreiras, existem muitas coisas que nos fazem crescer e voltar, né? Aí eu comecei a pensar, tipo, poxa, meus avós, meus bisavós também foram imigrantes. Né? É muito legal. E é enriquecedor. Mas eu amo meu país. Eu amo Farroupilha, adoro Farroupilha. Mas as experiências nos complementam e nos enriquecem. Exatamente. Gostaria que tu deixasse uma fala final para quem está nos assistindo sobre essas experiências do Canadá. Se você tem vontade de viajar, né, de conhecer,
planeja, vai e experiencia, porque é muito diferente. Eu encorajo as pessoas a fazerem isso a qualquer idade. É surpreendente tudo que a gente aprende, a partir do momento que a gente coloca o pé num outro país. É tudo... nós nos vestimos apenas iguais, né? De forma igual. Mas o resto é muito diferente. Isso nos faz pensar. E sair da nossa zona de conforto. Esse é o meu recado. Sai da zona de conforto. Quando você sai da zona de conforto, você vai abrir um mundo de possibilidades. Quando a gente fica assim, parado no nosso canto, Ou na nossa bolha. exatamente, a gente não vê possibilidade. A gente precisa sair da zona de conforto, Expandir. seja ela qual for, mas sai da zona de conforto. É fundamental. Muito bom. Adorei esse recado final aí, ó. Sair da zona de conforto, se permitir vivenciar ou experienciar coisas diferentes na nossa vida. Exatamente. Sempre agregam. Exatamente, não tenha medo. Eu li não, eu acho que assisti alguma coisa que diz assim, que na Bíblia a frase que repete mais é não temais, não tenha medo. E ela é repetida 365 dias, 365 vezes na Bíblia, né? Então, 365 dias. Não tenha medo, tá? Não tenha medo. Faz, planeja, organiza e sai da zona de conforto. E é um recado para mim mesma, né? Não é para ter medo. A gente não pode ter medo, porque, gente, eu tenho medo todo dia, toda hora. Cada um no seu nível diferente de complexidade da sua vida. Mas a gente precisa, e eu sei, né? Mas a gente vai fazer a diferença e vai ser diferente pra gente toda vez que nós fizermos uma coisa diferente. Com certeza. Tá? Então, assim, esse é o meu recado. Muito obrigada, Rosa. Eu adorei, tá? Ai, que bom que você gostou. Obrigada pelo convite. Eu espero que vocês tenham gostado também de estar aqui conosco no Pode Estar, falando sobre experiências hoje. Um beijo grande no coração de vocês e até o próximo Pode Estar. Shine bright like a diamond.